Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à aula 2 da semana do recurso de revista. Sou o professor Fabiano Coelho, do perfil Trabalho Notável, um projeto que visa ensinar a prática para advogados trabalhistas. Esse projeto é integrado por mim e pelo meu irmão, Antônio Humberto. Eu sou juiz do trabalho há mais de 20 anos do TRT de Goiás e o meu irmão, Antônio Humberto, é juiz há mais de 25 anos no TRT da 10ª região em Brasília. Nesse episódio, a gente vai botar a mão na massa, mostrar aqui a estruturação de um recurso de revista. Vou mostrar aqui, nesses 3 episódios da semana do recurso de revista, a nossa intenção é mostrar que é possível fazer um recurso de revista de forma técnica, eficiente, podendo ter resultado, né? Gerar vitória para o seu cliente. Isso é imprescindível na vida do advogado. Quem não viu a aula anterior, procura aí que tem, a aula está gravada, aula 1, onde eu conto um pouco da minha história e a gente tratou aqui como fazer adequadamente a leitura do acórdão regional. Essa leitura do acórdão regional é imprescindível para eu fazer um bom recurso de revista, porque a gente apontou aqui que nessa leitura eu vou isolar os fatos que o regional entendeu como provados e vou isolar também os fundamentos jurídicos. E aí eu penso, qual é o meu recurso de revista? Quais os fundamentos eu vou utilizar? Então, a gente viu na aula anterior que nesse exercício o advogado deve pensar, olha, esse fato aqui ele está afirmado pelo regional, tem prova disso, mas o tribunal não examinou, então eu apresento embargos declaratórios para suprir essa omissão. Por outro lado, os fundamentos jurídicos que eu vou usar também. Qual é a minha tese jurídica? Então, apresento lá, se a tese não foi enfrentada pelo TRT, eu apresento embargos de declaração para fins de pré-questionamento. É isso que a gente analisou lá na aula 1. Na aula anterior, eu até contei um pouco da minha história aqui com os recursos, porque alguém pode pensar, poxa, mas um juiz de primeiro grau vai saber alguma coisa de recurso de revista? É que eu fiquei convocado no TST por quase 4 anos e lá eu consegui masterizar o meu conhecimento acerca de recurso. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 6.000 processos que eu analisei na vice-presidência em 1 ano e meio que eu estive por lá, né? Então, era uma carga de trabalho muito grande analisando processos que já estavam em recurso extraordinário e, com isso, a gente pôde ter uma visão e um conhecimento muito aprofundado de todos os recursos que tramitam lá no Tribunal Superior do Trabalho. E é essa experiência que eu quero trazer para vocês nessa semana, compartilhar esse conhecimento que a gente acabou adquirindo. E tem sido muito bacana alguns relatos que eu recebo, praticamente toda semana, por mais difícil que seja o recurso de revista, os relatos que eu recebo é de diversos advogados dizendo, olha, eu segui um conselho lá seu, eu vi uma live sua que você disse tal coisa, eu acertei o meu recurso de revista e consegui, pela primeira vez, subir um recurso de revista. Então, é muito bacana a gente ver essa receptividade do público com o nosso trabalho, além que a gente tem lá, depois eu vou falar disso, que o intuito principal dessa semana, por enquanto, não é esse, mas tem uma experiência aprofundada que a gente está disponibilizando para o pessoal, que é um treinamento completo de recurso, mas depois a gente fala sobre isso, porque a intenção maior aqui desse conteúdo, dessa aula, é a gente mostrar como é que eu vou estruturar um recurso de revista. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na tela como acontece. Alguma pessoa pode perguntar assim, poxa, mas eu estou entrando agora na advocacia trabalhista, será que compensa já aprender o recurso de revista? Ou então alguém que pensa, eu estou há 30 anos já na advocacia, já passou a minha época, eu não estou mais na idade ou em tempo de querer aprender alguma coisa. Só que acontece que o que eu vou dizer para vocês aqui agora é que pensa muito aprender os recursos trabalhistas, o recurso de revista em especial, né? Porque, sim, chega de perder, né, gente? Fazer aquele recurso de revista que vem sempre o despacho lá denegando segmento. E o pior,
né, ficar com um sentimento de que não dá para fazer nada, né, que todo recurso de revista que você fizer, o caminho dele vai ser trancar, fazer um agravo de instrumento só para dar satisfação para o cliente, mas já sabendo que vai perder. Então, essa é a nossa intenção aqui nessa semana do Recurso de Revista, e nessa super aula aqui vocês consigam virar o jogo com as dicas que eu vou dar aqui para a gente estruturar o recurso de revista. Você tendo condição de fazer um recurso eficiente, de ganhar no TST, são várias as vantagens, né? Primeiro que você dizer para o cliente que você conseguiu reverter uma decisão lá no Tribunal Superior do Trabalho, isso é maravilhoso, né? O cliente fica encantado, é o cara que quer espalhar para o mundo inteiro que o advogado dele é o melhor que tem, porque ele foi lá, levou o processo para Brasília e lá ele conseguiu ganhar. Isso vai melhorar, naturalmente, os seus honorários daquele processo. Você ganha autoridade, porque quem sabe o recurso de revista passa a ser conhecido na região que ele atua com outro olhar. Colegas vão te procurar para parcerias, né? Então, você inverte o jogo, né? Tem aluno que tem me reportado, né? O aluno resolveu fazer um curso com a gente porque chegava no recurso de revista, ele tinha uma ação muito boa, mas ele tinha que gastar lá 4, 5, 6 mil reais para contratar um escritório que soubesse o recurso de revista de verdade. E já aconteceu do colega gastar um dinheiro desse e o recurso ser trancado de toda forma, né? Então, é um aprendizado que compensa para vocês, para não ter essa situação de entregar o ouro na hora que o processo está bom, de vocês ganharem autoridade com o cliente, vai ter que entregar, terceirizar, porque não dá conta de fazer o recurso de revista, né? E é interessante para quem está começando também na advocacia agora, porque o caminho natural é ir para um escritório, que a realidade do mercado é um salário que não é muito bom, até porque você não tem a experiência ainda para agregar tanto valor ao escritório, ou então vai ser correspondente, que consegue pegar muitas causas para fazer audiência para outros advogados. Só que, normalmente, esse serviço de correspondência não tem uma remuneração muito alta. Agora, o recurso de revista, se você aprende, você vira referência na região. A gente sabe que a tabela da OAB no Brasil inteiro é em torno de 4, 5 mil reais para o advogado fazer um recurso de revista. Eu não vou entrar aqui na discussão se ele vai cobrar menos que isso ou não. Agora, o fato é que eu tenho alunos que passaram pelo meu treinamento e que o escritório hoje é praticamente bancado pelo recurso de revista. O advogado não precisa ter cliente, ele arruma lá uma parceria com um escritório que tem muito cliente, né? Em geral, reclamante ou empresas grandes, e você vai cobrar aí, a realidade do mercado é cobrar em torno de 1.000, 1.500, 2.000 reais por recurso, se for uma situação dessa, de uma parceria mais duradoura. Então, realmente compensa aprender o recurso de revista. E muitas vezes a pessoa pensa assim, isso não é para mim, é muito difícil. Agora, eu vou mostrar para você aqui nessa aula que não é impossível. E você vai ter a satisfação, como outros colegas advogados que têm me acompanhado nessa trajetória do recurso de revista, e tem um recadinho aqui para passar para vocês. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou advogada, moro em Belo Horizonte. Para mim era curioso até imaginar que um recurso de revista pudesse ser admitido sem um agravo de instrumento ou muito menos provido, né? Para mim está sendo maravilhoso, eu estou tendo uma outra visão de processo do trabalho. Eu já tenho 12 anos de experiência na advocacia trabalhista e para mim está sendo surpreendente. Eu estou me sentindo diferenciada já no mercado e já estou sentindo uma diferença enorme. Hoje eu pego um processo de trabalho, para mim chega uma audiência, chega um processo inicial para mim e eu já tenho outros olhos hoje para um processo de trabalho, para começar no processo de trabalho, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Fernandes, sou de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, aqui do TRT, da primeira região. Eu acho que a maioria dos advogados tem muita dificuldade em fazer um recurso de revista ser recebido no TST. Realmente o professor pega você na mão para te ajudar a escrever um recurso de revista. Chega
Chega daqueles despachos do ministro, não recebo recurso de revista. Chega. Eu tô aqui, sou Nathalie, advogada aqui na cidade de São Paulo. São dicas assim valiosas para que sua peça fique, né, dentre, não vou dizer perfeita, porque acho que não existe, mas que possa preencher todos os requisitos para ser admitido o seu recurso de revista, porque realmente você vai descobrir que não é um bicho de 7 cabeças, mas que tem as suas nuances, e nuances essas que são fornecidas pelo professor Fabiano. Então, é possível aprender o recurso de revista. Eu consigo sozinho? Eu sei que sozinho a caminhada é mais difícil, né? Porque você vai ter que estudar muito, vai ter que ler muito. Para vocês terem uma ideia, eu criei um treinamento que chama Seja Expert em Recurso de Revista Agora. Para a gente estruturar esse treinamento, eu li já mais de 60 mil decisões e leio toda semana todas as decisões colegiadas do TST para ficar separando os filtros, aquilo que impede, aquilo que ajuda e aquilo que inviabiliza por completo o recurso de revista, para passar para os nossos alunos uma experiência mais aprofundada, naturalmente, mas também lá no nosso perfil do Instagram, que a gente entrega muito conteúdo de valor. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela a estruturação de um recurso de revista. Eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente poder analisar isso com vocês. Então, vejam bem, na aula 1, eu avisei para vocês, né, a importância da leitura do acórdão, né, isso é fundamental, e a partir disso a gente vai estruturar aqui o nosso recurso de revista. Primeiro, vai ter a peça de apresentação, né, que vocês devem se preocupar naturalmente com a direcionamento, que é para o presidente do TRT, porque ele que faz o juízo de admissibilidade prévio do recurso de revista. Em alguns TRTs é o vice-judicial que tem essa incumbência. Eu não me preocupo tanto com essa peça de apresentação, uma peça simples, dizendo que vocês estão apresentando o recurso de revista com base no artigo 896 da CLT. Aí, naturalmente, é muito comum a gente ver advogados que, nesse momento, essa peça de apresentação, o advogado trata dos pressupostos extrínsecos. O que são os pressupostos extrínsecos? É, basicamente, tempestividade, consta o preparo, se tiver pela empresa, se tiver condenação pecuniária, e consta aqui também a representação. Essa representação eu sempre oriento que é importante o nosso aluno fazer a conferência lá nos autos, constar o ID, né, da procuração, não só para facilitar o trabalho do assessor que vai analisar esse recurso, mas é uma hipótese também de eu fazer uma conferência, né? Então, eu posso preparar um checklist para o pessoal, né? O que eu vou analisar no recurso de revista. Inclusive, para a aula 3, vocês que estão lá no grupo de Telegram vão receber um PDF com esse nosso checklist. Qual que é o caminho, qual que é a trajetória, o que eu vou olhar no meu recurso de revista para eu poder fazer esse recurso com bastante resultado para o cliente. Então, apresentada aqui essa peça, né, uma peça bem simples, eu venho então para as razões recursais, que aí já são direcionadas aos ministros do TST. Eu farei a identificação do processo, isso é importante, e aqui vem uma dúvida. Muitos advogados colocam um resumo do processo, né? Esse resumo pode ser feito? Pode, mas não precisa. Agora tem que ter um cuidado todo especial para não fazer qualquer menção a fatos e provas que não estão registrados lá nos autos, né? no acórdão regional, melhor dizendo. Porque aqui, o resumo, eu tenho que ficar restrito ao que está no acórdão. Eu não vou falar que a petição inicial fala tal coisa, a defesa fala tal coisa, juntou tal documento, a sentença é assim, nada disso. Eu até trocaria esse resumo do processo por uma simples frase, deixar alguma coisa no seguinte sentido: olha só, o presente
deixar em letra normal. O presente recurso de revista tratará dos seguintes temas. E aí eu consto 2 pontos em negrito, né? Vamos imaginar que era o caso lá. Aliás, eu tenho um caso aqui, botar honorários advocatícios, sucumbência do beneficiário da justiça gratuita. Isso vai implicar em violação ao artigo 791-A da CLT. E se houver, se for rito sumaríssimo, eu tenho que buscar um fundamento na Constituição ou mesmo em súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos imaginar que tivesse aqui a questão lá da colega que eu mencionei para vocês, que fosse uma questão de estabilidade da gestante. Então, constaria aqui, ponto 1, estabilidade da gestante, recusa da oferta de reintegração, ofensa ao artigo 10, 2, acho que é isso mesmo, do ADCT. Então, pessoal, só isso, eu não vou constar aqui nada de apontar, olha, eu vou alegar tal argumento assim, não. É telegráfico. Eu vou simplesmente constar os temas, porque a minha intenção aqui é facilitar o trabalho da leitura pelo assessor do ministro e também fazer uma espécie de mapa mental na cabeça de quem está recebendo. Ele vai abrir o recurso, dá de cara aqui com esse índice e ele já grava no cérebro essa situação para não esquecer que se trata aqui o processo. Então, feito isso aqui, nós vamos evoluindo. A próxima questão, aí fica uma dúvida, se eu trato do preparo, melhor dizendo, dos pressupostos recursais, ou se eu trato da transcendência. Tanto faz, né? A transcendência, ela é uma preliminar facultativa, porque no regimento interno do TST fala que os ministros vão analisar a transcendência de ofício, mas é sempre bom a gente colocar a preliminar de transcendência de forma fundamentada, né, para convencer o ministro que o meu recurso tem transcendência. Então, gente, por favor, a partir de hoje, assistindo essa aula, vocês nunca mais vão fazer aquela preliminar bem genérica, dizendo, olha, o valor a causa tem transcendência, o recurso tem transcendência, porque se trata de uma causa de alto valor, tem uma questão jurídica nova que caracterizaria a transcendência jurídica, tem uma violação à jurisprudência, uma contrariedade à jurisprudência dominante, por isso tem a transcendência política. Então, nada disso. Vocês vão fazer como? Lá, preliminar de transcendência, né? Então, vamos constar aqui que vai fazer a preliminar. Quem quiser pode colocar aqui os pressupostos processuais. Então, eu vou especificar aqui, mencionar lá da questão do preparo, se for o caso, do cabimento do recurso de revista, da tempestividade e da representação, né? Vocês quiserem, façam aqui um parágrafo para cada um desses itens, ficaria bacana. Agora, na transcendência também tem uma fórmula aqui para fazer essa preliminar. Então, eu começo com uma abordagem genérica, né? O que é a transcendência, né? O que é a transcendência? Eu vou especificar, então, tem um alto valor da causa, então, primeiro, eu trato da transcendência econômica, porque ela vale para todo e qualquer capítulo do recurso, e se for o caso, eu tenho 2 pedidos, então, no exemplo que eu dei lá, aí eu coloco em negrito aqui, quanto à estabilidade da gestante, tem transcendência, escrevi errado, mas é isso, tem transcendência por quê? E aí eu venho outra frase, quanto aos honorários advocatícios. Então, se tiver 10 temas, gente, eu vou fazer 10 parágrafos aqui, né? Um para cada tema, para cada capítulo do recurso, explicando por que tem transcendência. Se eu não
não identifico o capítulo do recurso aqui, simplesmente digo que o recurso tem transcendência, essa preliminar é genérica, né? Então, não vai surtir muito efeito. Além disso, outra dúvida que surge no pessoal, os advogados, muita gente faz aqui um capítulo de pré-questionamento. E nesse capítulo de pré-questionamento, o advogado transcreve trechos do acórdão regional para mostrar que ele pré-questionou a matéria. Muito cuidado com isso aqui, pessoal, porque se eu fizer a transcrição nesse momento, a jurisprudência do TST fala que tem que transcrever de novo o trecho exato lá no capítulo respectivo. Não adianta eu fazer a transcrição aqui, nesse exemplo aqui, um recurso de estabilidade de gestante e honorários, aqui no capítulo de pré-questionamento eu transcrevo e depois no capítulo da estabilidade eu não transcrevo nada, dos honorários eu não transcrevo nada. Aí eu perdi meu recurso, que tem que ter necessariamente a transcrição. E muito cuidado com essa transcrição, porque eu vou botar aqui algumas informações que vocês têm que saber, né? Primeiro, tem que ter a transcrição mesmo. O dispositivo da CLT fala que eu tenho que indicar o trecho, né? Então tem que ter a transcrição. E é uma transcrição literal, não pode ser paráfrase, né? Ou seja, o advogado dizendo o que tem no recurso. Eu tenho que transcrever a literalidade. Cuidado quando tiver ação em massa, vocês têm vários processos envolvendo o mesmo cliente, acontece de fazer a transcrição de outro processo, porque o advogado pegou o modelo lá e esqueceu de mudar a transcrição. Pode ser o mesmo assunto, mas se a abordagem foi diferente, né, a redação é diferente, o ministro vai derrubar o recurso de vocês porque não fez aqui a transcrição correta. Além disso, não pode transcrever o acordo inteiro. Por quê? Porque a transcrição é só do trecho que representa aquela matéria. Não pode, em geral, transcrever o capítulo inteiro, porque se eu fizer a transcrição do capítulo inteiro, eu não estou transcrevendo exatamente o trecho. Eu só vou poder transcrever o capítulo inteiro se for, então pode transcrever se for sucinto, né? Então, se a abordagem foi bem objetiva pelo desembargador, eu posso fazer a transcrição do capítulo inteiro. Agora, quando a gente fala em transcrição, é a transcrição do trecho que consubstancia o pré-questionamento. E aí, muito advogado erra nisso, porque o advogado pensa que, como a regra da CLT fala em pré-questionamento da transcrição do trecho que demonstra o pré-questionamento, o advogado lembra lá do pré-questionamento jurídico da súmula 297 e cita só aqueles trechos que correspondem exatamente à conclusão jurídica, abordagem jurídica feita pelo tribunal. Mas, na verdade, eu preciso aqui tanto das premissas fáticas quanto da abordagem jurídica, porque não existe tese jurídica que não venha sobre um colchão de fatos, né? Então, eu tenho que mencionar qual foi o fato delimitado. Então, imagina lá a situação aqui da gestante. Eu vou ter que constar, não é simplesmente constar havendo a recusa da estabilidade, ela não tem direito. Eu tenho que mencionar, olha, o que foi essa recusa? Né? Foi uma situação que ela engravidou no curso do contrato de trabalho ou no aviso prévio indenizado, né? Então, eu tenho que dizer qual é a estabilidade, qual a origem da estabilidade e vou fazer a abordagem jurídica. A empresa ofereceu a reintegração em audiência e ela não aceitou. Então, tem que contextualizar para o ministro exatamente o que foi a situação, contando todos os fatos que estão lá abordados no acórdão regional. O que não está no acórdão regional, eu não posso usar. Por isso que, se faltar algum fato, lá na aula 1, a gente explicou para vocês que tem que entrar com ED, para suprir a omissão, para que o tribunal se pronuncie sobre o fato X, né? Sem isso, não cabe o recurso de revista. Então, ultrapassada essa etapa,
essa fase das preliminares das razões recursais, eu passo, então, para a segunda etapa, que seria a abordagem de mérito. Aqui, normalmente, o que a gente vai ter? Pode ter uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Negativa de prestação jurisdicional. Nesse caso aqui, o advogado vai ter que fazer a seguinte estrutura para o ministro, né? Qual é a omissão? Indicar qual é o ponto de omissão, né? Uma omissão quanto a fatos, porque a omissão quanto à abordagem jurídica, ela não vai gerar a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porque a gente viu lá na aula 1 que se eu apresento o ED e o tribunal persiste lá na omissão quanto à abordagem da tese jurídica, eu vou ter o pré-questionamento fictício. Então, eu vou dizer qual é a omissão, qual é o fato omisso, eu vou dizer qual é a importância desse fato, né? Por que ele ensejaria a nulidade, né? Por que ele é imprescindível para a tese que eu trago na revista. Vou fazer a transcrição dos trechos do ED e do acórdão que julgou o ED. Se forem duas omissões, eu vou separar. Omissão 1, faço essa estrutura que eu indico aqui, e omissão 2. Então, em relação à omissão 1, eu falo, olha, teve omissão do fato X, a importância de ter isso esclarecido é Y, né, que eu precisaria desse elemento aqui para a minha tese, e vou fazer a transcrição dos trechos do ED, apenas desse primeiro ponto de omissão e do julgamento desse primeiro ponto de omissão. Depois eu vou para a omissão número 2. É bom a gente não misturar assunto para ficar bem claro qual é a omissão, por que eu preciso desse esclarecimento e que a matéria foi abordada em ED e no acórdão que julgou o ED. E, por fim, eu vou fazer a conclusão aqui, que seria basicamente alegar ofensa ao artigo 93.9 da Constituição. Eu sempre oriento que vocês montem a preliminar de negativa de prestação jurisdicional em cima desse dispositivo, porque se eventualmente o processo for de rito sumaríssimo, ou mesmo processo de execução de sentença, onde a abordagem não pode ser em cima da legislação infraconstitucional, seria importante, então, sempre usar o 93.9, que trata na Constituição do dever de motivação das decisões judiciais. Então, eu vou fazer aqui uma abordagem, que é uma demonstração analítica, dizendo qual que é o conteúdo disso, por que a Constituição manda a decisão ser fundamentada, e vou, com isso, impugnar o acórdão, e também, ao impugnar, eu vou fundamentar o pedido. O pedido aqui, que é de nulidade para retorno dos autos para completar o julgamento, né? Porque se a questão da nulidade aqui é porque o tribunal não se pronunciou, o TST, se acolher essa nulidade, vai mandar o processo lá de volta para a instância do regional. Outra questão que eu abordaria, se for o caso, antes da questão de mérito, cerceamento do direito de defesa, né? Então, aqui seria qualquer nulidade processual, né? Então, pode ser, por exemplo, foi indeferida uma prova, né? Então, o juiz indeferiu a prova testemunhal, por exemplo. Se o TST reconhecer essa nulidade, ele manda o processo de volta para a primeira instância. Agora, pode ser uma questão, por exemplo, que o tribunal não publicou a pauta de julgamento e não intimou o advogado desse processo para ele ir lá, talvez fazer sustentação oral, se for o caso. Então, o Tribunal Superior do Trabalho pode determinar o retorno dos autos para o TRT. Para o TRT incluir em pauta e julgar novamente, garantindo o contraditório e o direito de manifestação. Naturalmente, eu vou seguir a mesma estrutura que eu passei para vocês. Eu identifico
identifico a nulidade, eu explico o que me prejudica, porque só tem nulidade se causar efetivo prejuízo, faço a transcrição do acórdão, né, que abordou e o acórdão negou essa nulidade, a matéria tem que estar pré-questionada na decisão, a não ser que a nulidade surja na própria decisão, né? Por exemplo, a nulidade é porque não foi publicada a pauta, né? Então, é uma nulidade que surge no próprio acórdão, mas aí é importante, por precaução, por segurança, o advogado fazer um ED alegando essa situação e pedindo a retratação da turma, que aí, se for o caso, o próprio relator pode colocar no ED e anular, voltar para trás. Agora, do contrário, eu levo a questão para o TST. E vamos lá para o mérito propriamente dito, né? Que nesse mérito propriamente dito, eu quero passar aqui para vocês uma fórmula do recurso de revista que eu criei, de tanto falar do recurso de revista para advogados, ou analisando lá no TST milhares de processos, eu fui desenvolvendo essa expertise. Aqui é um passo a passo lógico, só para facilitar para o advogado que não sabe por onde começar o recurso de revista abordagem de mérito. Então, o que a gente sugere? Eu vou fazer a identificação de tema, né? Então, o presente capítulo visa impugnar a decisão inadequada do TRT naquilo que diz respeito à estabilidade da gestante ou aos honorários advocatícios. Eu vou fazer, em seguida, a transcrição. Então, acompanhando aqui na tela, eu trouxe aqui uma decisão do TRT4. Vocês podem ver, eu vou colocar ela lá no canal do Telegram. Eu tirei o nome dos advogados, identificação das partes, logicamente, mas aqui é esse trechinho aqui que eu copiaria, tá? Porque o que fala aqui? Fala que os dispositivos previstos na Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, devem ser examinados nos termos do 5º 36. Então, resguardo o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. A irretroatividade da lei é cláusula pétrea na Constituição, dirigida ao legislador e ao aplicador do direito. Nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao recurso do reclamante. O que aconteceu é que o TRT declarou que, porque o contrato de trabalho envolvido aqui na ação foi anterior à reforma trabalhista, entendeu que não cabe honorários advocatícios, por causa do contrato ter terminado antes. Só que, na verdade, o entendimento amplamente dominante é que basta que a ação tenha sido proposta na vigência da reforma trabalhista para que eu possa aplicar os honorários advocatícios. Então, percebam que aqui não tem nada dizendo, nesse trechinho aqui, não tem nada dizendo que a ação foi proposta depois da reforma trabalhista. Isso seria dedutível, porque é uma ação, o próprio número do processo vem com 2018, mas, de toda forma, teve um voto vencido da desembargadora Tânia, era lá no TRT 4, então, ela especifica aqui na divergência dela, olha só, o contrato de emprego vigorou no período anterior à Lei 13.467, com vigência a partir de 11 de 2017, sendo que a reclamatória trabalhista foi ajuizada após essa data. Então, o advogado carregaria na transcrição também esse pedacinho do voto divergente, do voto vencido, porque é uma premissa fática imprescindível para análise da questão, porque no trecho lá que a gente leu, não estava muito claro que a ação foi proposta após a vigência da reforma trabalhista. Então, vamos voltar aqui lá para as nossas observações, para as nossas anotações e para a questão da nossa fórmula, né? Então, primeiro eu identifico o tema, faço a transcrição. Em terceiro lugar, eu vou simplesmente indicar aqui qual é o dispositivo legal ou constitucional envolvido, qual é o verbete da jurisprudência, se é uma questão de súmula ou OJ. E vou fazer o que a lei chama de demonstração analítica, que seria identificar qual é o conteúdo
dessa norma ou da súmula ou da OJ, e em seguida eu faço o chamado cotejo analítico, que é o confronto da tese que eu sustento, né, o confronto da minha tese com o trecho, né, com a tese fixada pelo regional. Isso eu vou fazer em cada capítulo do recurso de revista, né? Essa é a lógica que a gente seguiria. E aí eu já partiria aqui para o final, para a conclusão, onde eu vou pedir, conforme for o caso, né? Eu posso pedir a nulidade, a reforma ou anulação do acórdão regional, ou mesmo do processo, porque no exemplo que eu dei aqui da testemunha, pode anular o processo inteiro e voltar lá para a primeira instância. Então, era isso. Muita atenção. Na próxima aula, na aula 3, nós vamos falar sobre a súmula 126 do TST. Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa aula, o que vocês acham, que dúvida vocês têm da súmula 126, que a gente estará aqui para responder. E vai ser interessante vocês participarem da última aula, porque eu vou apresentar uma oportunidade, né? Muita gente já está mandando mensagem para a gente lá no perfil do Instagram, em especial, perguntando do curso, se a gente vai ter o treinamento por agora. De fato, nós vamos abrir uma turma nova. Na sexta-feira eu vou falar um pouco disso. Para quem tiver interesse, é bom que vocês assistam, porque a gente abriu a turma há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, né? E lotou em 3, 4 dias as vagas que a gente tinha, hora que eram 200 vagas, né? Então, ficou gente de fora, a gente ainda conseguiu acolher um outro aluno, chegou em 215 alunos na turma, é o que tem lá, mas seria importante vocês estarem aqui comigo para falar da súmula 126, tá? Então, agradeço a atenção de todos e até sexta-feira, onde nós estaremos aqui com a aula 3 da semana do Recurso de Revista. Um grande abraço. Olá, meu nome é Carmen Flesch, sou de Brasília, sou advogada especialista em Direito do Trabalho. Comecei seguindo o professor Fabiano nas lives. Eu quero agradecer o professor Fabiano por ter nos aberto essa oportunidade e eu já estou tendo êxito no meu trabalho, no meu recurso de revista, eles estão assim, excelentes. Estou mandando esse vídeo aqui apenas para agradecer o trabalho magnífico que vocês dois têm feito para nós da área trabalhista, desde o Instagram, do perfil Trabalho Notável, em que são feitas as lives, as postagens e até mesmo as divulgações de jurisprudências atuais do TST, em que muitas vezes as emendas não são fáceis de se interpretar e vocês transformam de uma forma didática ímpar, em que até uma pessoa leiga consegue entender, fruto do dom que vocês têm e que vocês ainda assim gostam de compartilhar. O meu muito obrigado mesmo. Alex Minori, Manaus, Amazonas. Um forte abraço. Olá, me chamo Andréia, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou advogada há 12 anos, contudo, nesse meio tempo eu tive 2 filhos, e com 2 filhos pequenos, sem ter quem me ajudasse, eu praticamente abri mão da minha profissão. Pegava pequenos casos, coisas de fácil solução. Uma vez que trabalhava em casa, home office, no final do ano passado, eu resolvi fazer transição de carreira, porque estava completamente desanimada com a justiça do trabalho. Comprei um curso de Direito Civil, um curso grande, e no final do ano, resolvi trabalhar no Instagram. Esse ano, para minha grata surpresa, teve um divisor de águas na minha vida. O professor Fabiano começou a me seguir. Quando eu vi aquilo, eu quase caí para trás. Eu não imaginava que um juiz do trabalho fosse me seguir. Fui até investigar. Falei, nossa, um juiz do trabalho me seguindo? Então, quando eu vi o conteúdo do professor Fabiano, gratuito, disposto nas redes sociais, eu comecei a acompanhar o trabalho dele e sugar todas aquelas informações que ele oferecia. Teve um caso que eu precisei da ajuda dele. Mandei um direct, pela minha grata surpresa, ele respondeu. Ele me orientou. É claro, ele não se envolveu no caso em concreto, mas ele me deu os precedentes que eu precisava. Então, o que eu tenho para dizer é muito obrigada, professor Fabiano, por tudo. Mesmo. Que Deus continue lhe abençoando. Eu permaneço na advocacia trabalhista, graças ao Senhor.